Bem, amigos do blog do Felipe Andrade e da Goiânia TV, a gente vai conversar agora com o deputado federal Daniel Coelho, do PSDB, e a gente vai poder falar um pouco sobre a sua visita aqui a Goiânia, sendo recebido pelo presidente da Câmara, o vereador Renato Sandré, visitando a Câmara, conversando com a população, visitando também o projeto social dele, Esperança do Amanhã, e claro, vamos falar um pouco sobre o cenário político do Brasil hoje. Vivemos dias agitados lá em Brasília e todo mundo está muito interessado, ansioso em saber sobre reforma política, sobre o contingenciamento que está sendo feito no governo federal e que está atingindo Goiânia. E a gente vai conversar com o Daniel Coelho, a gente deixa o espaço à vontade para você dar um bom dia, uma boa tarde para a nossa audiência. Primeiro, agradecer a você, Felipe, a toda a população de Goiânia aqui pela receptividade de hoje. A gente veio visitar nosso amigo Renato, vários apoiadores da nossa campanha, nosso amigo Thiago Fenelon, que também está aqui conosco e faz parte do PSDB do município. Exatamente para, em primeiro lugar, agradecer o apoio recebido no último ano, mas também para renovar o compromisso de trabalho por Goiânia. A gente sabe que os desafios no município são muitos. A cidade está recebendo alguns investimentos, mas é importante que esses investimentos mudem a realidade das pessoas do município. A gente tem um exemplo, e eu disse isso na Câmara mais cedo, a gente tem um exemplo de Suape, que é um exemplo para nós aprendermos. Suape recebeu muitos investimentos, a maioria das obras hoje lá acabaram e a população agora fica talvez com os problemas. Quer dizer, processo de violência que aumentou, favelas que apareceram, e no momento que as obras terminaram, a maioria dos empregos de qualidade ficaram para pessoas de fora. A população da região terminou ficando esquecida. A gente não pode deixar que isso aconteça em Goiânia. Então, os desafios realmente serão muitos nesses próximos anos para que o município passe por transformações, mas transformações que tragam benefício para quem nasceu aqui, para quem vive aqui, para quem está querendo oportunidade para melhorar de vida. Deputado, a sua presença aqui é importante nesse momento. Até você falou desses exemplos, citou esses exemplos, são importantes para Goiânia. A gente tem hoje uma cidade que está recebendo, como você disse, muito investimento, e tal o exemplo aí de Pojuca, do Cabo, de cidades que precisaram ter uma infraestrutura e não tiveram. Goiânia, após anos de ser anunciada a Fiat, Hemobras, a gente hoje aqui ainda não tem, por exemplo, um projeto Minha Casa Minha Vida. O que falta para se abrir os olhos e trazer essa infraestrutura tão necessária? Hoje a especulação imobiliária é crescente no município. Isso é só um exemplo que a gente pode dar aqui de tantos outros, mas falta essa visão. O que está faltando para Goiânia? O que você em Brasília pode ajudar a abrir esses caminhos? Olha, a gente sente aqui em Goiânia realmente faltar uma articulação política, Goiânia não tem tido uma articulação política tanto no Congresso como também na política local para poder pensar de forma estratégica o município. O governo do Estado, na última gestão, ele deu prioridade a Goiânia a trazer a Fiat, quer dizer, foi uma decisão política do governo, mas isso sozinho não resolve. Além do problema habitacional, a gente tem problema de infraestrutura na cidade. A cidade tem, andando nos bairros de Goiânia, você vê que vários deles não estão urbanizados, quer dizer, você não está dando condições a própria cidade se desenvolver como deveria. Então é um desafio grande. Nós no ano passado já fizemos, ainda estava na Assembleia, nós já fizemos uma emenda trazendo recursos para Goiânia. Esse ano eu tenho um compromisso de trazer mais. A gente vai querer discutir com as lideranças do município onde é que a gente pode atacar, mas claro, também não vou sozinho conseguir resolver todos esses problemas. Seria importante que os outros deputados, não fui o único, foram votados no município, também colaborassem, também trouxessem emendas, também estivessem presentes na cidade, porque vai precisar de uma ação conjunta realmente para poder enfrentar esses desafios. Se cada um fizer a sua parte, cada um direcionar investimentos para uma área de problema da cidade, a gente consegue avançar um pouco, e aí vai ser necessário também uma ação da própria prefeitura. O poder municipal ele é essencial, porque a gente traz o recurso federal, mas quem termina executando, quem está na ponta, é o gestor municipal, é o prefeito. Então vai ter que ter também sensibilidade do prefeito em estar atuando em conjunto com a bancada federal para poder enfrentar as situações que Goiânia hoje está vivendo. Você falou na presença, deputado, e a gente pode tirar que saldo da sua visita hoje aqui, conversando com a população na Câmara e conversando também com os jovens que fazem parte do projeto Esperança do Amanhã. Que saldo você tira e se tem notícias positivas, por exemplo, na ajuda para esse projeto que é importante, Esperança do Amanhã? A gente conseguiu consolidar ainda no ano passado uma ajuda ao projeto Esperança do Amanhã através da Secretaria de Esporte do Estado. Então isso foi uma coisa consolidada no ano passado. A gente hoje, na verdade, o trabalho é para transformar isso em algo real. Se foi feito no ano passado um projeto, foi apresentado ao governo,
agora é a hora de tentar trazer esses recursos, colocar eles realmente à disposição das pessoas que fazem parte do projeto. Nós tivemos a oportunidade de receber demandas e compreender realmente esse problema da infraestrutura da cidade. Eu acho que isso é quase que geral, o abandono na infraestrutura. São ruas e mais ruas e bairros sem urbanização, sem calçamento, com problema de abastecimento d'água, ou seja, é muito problema na cidade e nós vamos ter que, na verdade, elencar prioridades. O que eu fiquei hoje do sentimento, muito das conversas que a gente teve, é que o grande desafio vai ser tirar algumas prioridades e tratar isso com franqueza. Eu acho que a política ela deve ser tratada com verdade. Não posso chegar aqui e dizer que vou resolver todos os problemas de Goiânia. A gente sabe que eles são muitos, mas aí a gente vai ter que conversar e elencar ano a ano qual vai ser a prioridade para aquele ano, qual é o projeto que a gente vai trabalhar, qual é a ação que a gente vai construir que beneficie a população. Então, o que a gente vai ter que fazer é isso e eu espero poder ter parcerias, né? Eu reitero, não vou ser eu sozinho que vou conseguir resolver isso. Vai precisar de uma parceria de Câmara de Vereadores, Prefeitura e dos demais deputados aqui votados. É muito importante que cada um faça a sua parte. Você teve aí alguns deputados que foram eleitos e tiveram voto em Goiânia e cada um deles tem que responder por essa votação com investimentos. Então vamos tentar construir isso. Esse ano vou querer conversar ainda em mais algumas oportunidades para a gente poder tirar qual vai ser a prioridade para a emenda que a gente vai apresentar no mês de setembro, que é quando se faz o orçamento do ano que vem, mas o que é que a gente vai apresentar para Goiânia. Quero fazer isso conversando com a população, para que todo mundo compreenda, né, que nós vamos ter que elencar uma prioridade, não vamos poder atacar tantas frentes, então escolher uma prioridade e a partir dela trabalhar essa benfeitoria para o município. A gente indo um pouco também para o contexto nacional, hoje a classe política anda agitada, né, por conta da reforma política que está sendo debatida no Congresso Nacional. Passou pelo Senado, né, algumas mudanças, falta passar pela Câmara dos Deputados, mas como é que essas mudanças vão acontecer? Vai ter realmente o fim das coligações proporcionais? Isso vai afetar diretamente a próxima eleição municipal, por isso está todo mundo muito curioso, deputado. O que você, de lá de Brasília, tem acompanhado e o que você acha que vai acontecer no desenrolar desses fatos? Olha, não é muito fácil ter uma previsão do que vai acontecer. O fim das coligações passou no Senado, mas não começou ainda a ser discutido na Câmara. A Câmara está com a comissão discutindo especificamente a reforma política. O que é que ganha muita força nesse momento? 3 teses. É o fim da coligação, porque confunde a cabeça do eleitor, ele vota no candidato de um partido e termina elegendo alguém de outro. A eleição dos mais votados, então acabar com a questão do coeficiente e das chapas proporcionais. Ganhar aqueles que tiverem voto, deixar a coisa também mais fácil de ser compreendida para o eleitor. E uma terceira proposta que também está ganhando muita força é a questão da cláusula de desempenho, que é exatamente, através da escolha do eleitor, permanecerem apenas os partidos que obtiverem votos nas eleições. Não tem muito sentido um partido que não elege deputado, não elege vereador, não tem prefeito, continuar recebendo fundo partidário. Quer dizer, se a população não confia naquele partido, qual é o motivo dele estar recebendo fundo partidário? Então, é também uma diminuição da quantidade de partidos através de uma escolha do eleitor. Você faz a próxima eleição, aqueles partidos que não vão recebendo voto, aos poucos, eles vão perdendo seu funcionamento. Essas 3 propostas estão ganhando força. Mas é muito difícil você prever o que vai acontecer, porque você precisa, primeiro, nem sempre o pensamento do Senado é o mesmo da Câmara. O projeto vai ser aprovado nas 2 casas. E também, os próprios partidos, cada um tem os seus interesses. O que a gente sente hoje é que os maiores partidos do Brasil estão se unindo em torno dessas 3 propostas. Então, PSDB, PMDB, PT, que são os 3 grandes partidos do Congresso, eles estão se unindo em torno dessas propostas. Eu acho que elas ganham força e têm uma tendência a poderem ser aprovadas para as próximas eleições. Vamos acompanhar, porque também, para valer para a eleição municipal, tem que ser aprovada até o final de setembro. Eu ia perguntar isso, se você acha que já nessas próximas eleições teremos em vigência essas modificações nas regras eleitorais? É possível, não dá para afirmar que vai acontecer, mas é possível que nós já tenhamos alguma solução. A comissão da Câmara, que está avaliando a reforma política, ela se compromete em colocar em votação até o início de junho as propostas na Câmara. Já estão saindo algumas coisas do Senado. Se a gente conseguir casar aquilo que está sendo votado no Senado com o que está sendo votado na Câmara, é possível que na próxima eleição municipal a gente já tenha algumas mudanças de regra que facilitem, e essa é a ideia, que as mudanças de regra facilitem a vida do eleitor. A minha preocupação é não fazer uma reforma política para os políticos, para beneficiar os políticos. Ela tem que beneficiar o eleitor, facilitar a escolha do eleitor, o eleitor entender mais o processo. Hoje é quase incompreensível o processo de eleição, principalmente nas eleições parlamentares.
O eleitor não consegue entender por que ele vota no candidato, ele tem voto e não se elege, e vem outro com menos voto e exerce o mandato. Isso é difícil de ser entendido. A gente tem que simplificar o processo e deixá-lo num formato onde todo mundo compreenda. Quanto mais simples a eleição for, melhor para todo mundo, melhor para o eleitor. E aí os bons políticos vão poder ter espaço para exercer seus mandatos. Deputado, em relação ao contingenciamento de gastos que o governo federal vem implementando nesse ano de 2015, como é que o senhor tem visto isso? E a gente até aqui em Goiânia tem a notícia de que isso tem afetado o nosso município. Por exemplo, obras, segundo o próprio prefeito, em recente entrevista à Rádio Nova FM, da qual eu faço parte, ele afirmou que, por exemplo, obras de PSF elas estão atrasadas devido a recursos que vêm da União e ainda não foi aprovado, enfim, e tem a própria questão do contingenciamento de gastos, projetos do governo federal que estão encaminhados, como por exemplo a construção de uma nova feira livre no município, construção de um viaduto que já foi se especulado, já se tem um estudo para a construção desse viaduto através do DENIT. Como é que você está vendo isso, o senhor está vendo isso? E isso está afetando Goiânia, certamente afetando outros municípios, e como é que está essa discussão no Congresso? Eu estou sentindo a mesma indignação que está sentindo, acho que boa parte da sociedade brasileira. A presidente Dilma ela foi eleita prometendo à população de que iria dar prioridade aos investimentos no Nordeste, de que não mexeria em direitos trabalhistas, de que não iria mexer com a população mais pobre. Ela ganha a eleição, a primeira coisa que ela faz é cortar o investimento do Nordeste, aumentar a conta de luz, aumentar a conta de combustível, mexer no direito trabalhista de aposentados, pensionistas e viúvas, ou seja, descumprindo com tudo aquilo que ela disse na eleição. A gente não vê um gesto do governo, porque qual é o correto? Você tem uma dificuldade financeira, o governo deveria cortar cargos comissionados, ministérios, diminuir o custo da política para não fazer a população sofrer lá na ponta. Mas ela não faz nenhum gesto de cortar os gastos do governo e está a todo momento tirando dinheiro do bolso da população ou diminuindo os investimentos nas regiões mais pobres, na região do Nordeste. O Nordeste hoje é o mais afetado pelas decisões do governo federal. Não é à toa que a última pesquisa, inclusive, demonstra que a população do Nordeste que votou maciçamente na candidatura de Dilma hoje está arrependida. Boa parte dos eleitores que votaram em Dilma já estão dizendo que não tomaram uma boa decisão, né? Sentem que as decisões do governo estão prejudicando nossa região. Então é uma indignação muito grande. Eu estou junto com outros parlamentares, mas a gente está fazendo uma cobrança quase que diariamente na tribuna da Câmara para que a presidente cumpra com suas promessas. A gente não está pedindo mais nada, a gente só quer o cumprimento do que ela disse na eleição. Não dá para aceitar que alguém, depois de ganhar a eleição, faça o que quiser com o voto do eleitor. É inadmissível, o Nordeste está sendo prejudicado e reitero, o Nordeste que votou nela, votou majoritariamente em Dilma, ela teve 70% aqui no estado de Pernambuco dos votos no segundo turno. E aí, exatamente, contingenciar, então contingenciar é uma palavra difícil, mas tirar o dinheiro do nosso povo aqui, exatamente depois da eleição, sem tirar o dinheiro do povo dela lá, porque o povo do PT continua lá mamando nos cargos do governo, nos ministérios, continuam tendo todas as benesses, e o povo pagando essa conta. Isso é inadmissível e revoltante. A gente vai continuar cobrando, e eu acho importante, inclusive, o que acontece hoje, que a população também cobrar. A população está indo às ruas, está cobrando, e está mostrando que está insatisfeito. Eu ia perguntar isso para o senhor, deputado, em relação às movimentações do dia 15 de março, como é que o senhor viu isso, movimentos pró-impeachment, como é que está essa discussão lá no Congresso Nacional e a sua visão particular sobre esse movimento, que foi acusado também de ser muito inflado por vertentes da direita da nossa política. Como é que você vê isso? Muita gente até com cartazes pedindo a volta da ditadura militar. Acho que primeiro, começando pela última coisa que você coloca, ditadura militar, quem pede não sabe o que está falando, porque a primeira coisa que vai acontecer se nós tivermos a ditadura militar é o cara que está com cartaz na rua ser preso, porque a ditadura militar não permite a manifestação, não permite que as pessoas vão às ruas, então o cara não entende o que está acontecendo. Mas, particularmente, eu tive nas manifestações do último dia 15 no Recife, eu não vi ninguém pedindo voto da ditadura militar. O que as pessoas estavam querendo é o fim da corrupção, é o cumprimento das promessas da presidente e muita gente pedindo impeachment realmente, porque aí é a população se sentindo traída. Você vota numa proposta, depois ela é descumprida, o cidadão traído, ele pede a saída da presidente. A gente vai ter uma próxima manifestação no dia 12, mas acho que tanto a do dia 15 último como a próxima, elas têm um caráter espontâneo. Não foi uma manifestação organizada pela oposição.
Até porque a oposição do país não tem a capacidade de mobilizar milhões de pessoas em todas as capitais brasileiras ao mesmo tempo, como aconteceu no último dia 15. O que eu vi foram manifestações espontâneas, a população indo com suas famílias, esposas, filhos às ruas, reclamando e dizendo que não aguentam o que aí está. Eu acho que é importante porque o Brasil parece acordar. A gente tem que cobrar, o povo tem o direito, o eleitor tem o direito de ir à rua, de cobrar, de reclamar, de dizer que não concorda. Isso é um direito legítimo do eleitor. Eu acho muito importante que ele faça isso, para pressionar o governo. Não há hoje, concretamente, nenhum processo de impeachment em curso. Então não há no Congresso um processo de impeachment em curso. Ele pode vir a correr? Pode vir, é parte do jogo, inclusive parte da democracia. A gente já teve um impeachment no Brasil com Collor e podemos ter outro a qualquer momento. Mas isso não está na pauta do dia do Congresso. Agora, isso não tira a legitimidade ou o direito do cidadão ir para a rua e pedir. O cidadão tem direito de pedir o impeachment. Se houver um fato consumado que configure a necessidade do afastamento da presidenta, aí ele vai ser debatido no Congresso. Nesse momento, o que há é a população na rua revoltada, pedindo o fim da corrupção e o cumprimento das promessas da presidenta. Nesse contexto político, a gente tem visto até uma forte oposição à Dilma e em contrapartida, a gente tem visto muitos governadores pedindo socorro, né, à presidente. Nós temos visto até um movimento do PSB de reaproximação com o governo Dilma, com o PT. Como é que o PSDB, o seu partido, está vendo isso? Como é que se junta essa oposição para continuar cobrando, exigindo mudanças do governo? Ou ainda a oposição não tem essa capacidade de aglutinar forças para marcar posição hoje no Congresso? Olha, hoje a gente tem uma oposição maior do que nós tínhamos no governo passado. Hoje a oposição é formada por PSDB, Democratas, PPS, Solidariedade e PSB, além de parlamentares de outros partidos, do PMDB, do PP, que eventualmente votam com a oposição. Na prática, o que está ocorrendo hoje no Congresso são 3 grandes blocos. Você tem um bloco liderado pelo PSDB, e aí vários partidos seguem a nossa posição. Tem um bloco governista liderado pelo PT também, com outros partidos seguindo a posição do PT. E o PMDB está numa situação confortável, está decidindo as votações. Então, em alguns momentos, o PMDB tem votado conosco, com a oposição, e aí a gente derrota o governo no voto. Em outros momentos, ele vota com o governo, a gente acaba derrotado. Eles estão com o poder, e isso está evidente pelo próprio espaço que você está vendo para o presidente do Senado, Renan, e o Eduardo Cunha na imprensa, porque eles estão com um poder decisório muito grande. Eles estão nesse movimento pendular, às vezes com a oposição, às vezes com o governo. Para onde eles vão, termina decidindo, porque o Congresso, ele simplificando as coisas, ele está funcionando em 3 grandes blocos, PSDB, PMDB, PT, 3 blocos mais ou menos do mesmo tamanho. Então, para onde vai o PMDB, termina a gente tendo uma decisão nos pleitos e nas votações. Isso ocorreu, por exemplo, quando a oposição tentou garantir uma correção correta da tabela do imposto de renda. Isso beneficiaria toda a população brasileira. Nesse momento, o PMDB fechou com o governo, a gente acabou derrotado. Já em outras horas, como quando a gente estava discutindo a valorização do salário mínimo, um programa permanente de valorização do salário mínimo até o ano de 2020, para que o salário mínimo não precise mais de autorização do Congresso ou do presidente para ser reajustado, o PMDB votou conosco. Aí nós derrotamos o governo, que não queria uma valorização do salário mínimo garantida por lei, e nós conseguimos derrotar o governo e aprovar o projeto. Então, esse movimento pendular do PMDB é o que está decidindo as votações. Nós estamos sempre na posição firme de cobrança do governo e em defesa da sociedade, o PT sempre na defesa de Dilma, exclusivamente, e o PMDB decidindo as votações. Isso é o que está acontecendo na prática. Deputado, eu quero agradecer a sua participação com a gente no blog do Felipe Andrade. Continue acompanhando a Goiânia TV também. A gente deixa o espaço claro à vontade para que o senhor possa se despedir da nossa audiência. E coloca à disposição para a gente estar sempre trocando informações, para que a população de Goiânia possa estar acompanhando o que de fato acontece no Congresso Nacional, na política brasileira. Eu costumo dizer que o eleitor informado, ele constrói democracia, ele constrói parlamentares e representantes de qualidade. A desinformação é o que mais querem os corruptos, os que não têm compromisso com a sociedade. Então é muito importante o trabalho de vocês da imprensa.